Audiolivro 4 minutos do tempo perfeito de Deus. Quinto capítulo. O tempo perfeito de Deus. Passado aquele momento, seguimos para casa. Se com meus pais tinha trocado aquele abraço, ao chegar a casa, minha avó me esperava, lavada em lágrimas. Ao ver-me, desabafou num pranto incontrolável. Meu querido neto, que susto me espragaste. Pensei que te tinha perdido. A minha companhia. As lágrimas e a comoção tomaram conta dela e foi incapaz de continuar a falar. Pronto, já passou. Estou aqui, está tudo bem. Podes ficar sossegada. Não chores, disse-lhe eu, tentando acalmá-la. Algum tempo depois, ela lá conseguiu superar a crise de choro. Meu neto, perdoa-me. Tenho que te pedir perdão, implorou ela. Não tinha nada a perdoar a minha avó e não compreendi porque ela me estava a pedir perdão. Estava muito cansado, acabei por comer uma sopa e fui deitar-me. Até aí não sabia que minha avó tinha sido contra o meu nascimento. No dia seguinte foi ela, recuperada da comoção, que me chamou ao seu quarto e me contou que tudo fizera para que eu não nascesse e voltou a me pedir perdão. Acabava de ter um livramento tão grande no dia anterior e fiquei sabendo que outro, esse ocorrido muitos anos antes mesmo de eu ter nascido, não teve influência e nem dei qualquer importância a isso. Muito menos o facto de minha avó me ter contado teve qualquer interferência no nosso relacionamento. Continuámos os mesmos companheiros e cúmplices nos petiscos que ela cozinhava. Quanto a perdoar, perdoar o quê? Aquilo era algo do passado. Era tão passado que ocorrera antes de eu ter nascido e a realidade construída em 26 anos entre nós era outra. Já aquele livramento do 11 de setembro mudou algo em mim. Naquela manhã, uma sexta-feira 13, 2 dias depois do trágico acidente, os noticiários da televisão e da rádio continuavam a ser dominados pelo acidente que assumia proporções cada vez mais trágicas. Acordei bem cedo e bem disposto, com um magnífico pequeno almoço que minha avó se esmerara em me preparar. Depois de tomar o pequeno almoço, ela me chamou e contou o seu segredo sobre o meu nascimento. Eu já era um jovem solidário, mas depois dos acontecimentos e emoções que vivera nos últimos 2 dias, percebendo que se não fosse a sucessão de imprevistos que só poderiam ter sido obra da intervenção de Deus, poderia muito bem estar entre essas vítimas. Não podia deixar de corresponder aos apelos que as autoridades faziam através da rádio e da televisão. Eram necessários doadores de sangue. Pelas 9 horas, já com o pequeno almoço tomado e concluída a conversa com a vovó Virgínia, preparei-me para sair de casa. Aonde vais? Perguntou meu pai. Vou ao hospital, estão a precisar de sangue. Vou doar, respondi eu. Espera aí um pouco. Vou-me arrumar e vou contigo. Também quero doar, pediu meu pai. A minha mãe também nos acompanhou. Eles não demoraram muito e lá fomos. Morávamos no bairro Lopes, no Alto de São João, entre o centro da cidade e a parte oriental. Percorremos a rua Sousa Viterbo, onde ficava o nosso apartamento, e depressa chegámos à parada do Alto de São João, continuando pela rua Moraes Soares, que descemos até à Praça Paiva Conceiro. Nesta, virámos à esquerda para a Avenida General Roçadas, alcançando a paragem do autocarro, carreira 35. Esperámos cerca de um quarto de hora e aquele lá apareceu. Entramos e saímos no término, junto ao Hospital de Santa Maria, pelas 11 horas e 30 minutos. Chegados ao hospital, informámos-nos onde estavam acolhendo os doadores voluntários de sangue. Seguimos as indicações e lá chegámos aos serviços. Era necessário tirar uma senha. Tirámos. Tínhamos os números 159, 160 e 161. Observei em que número ia. Tinham chamado o 109. Entretanto, uma enfermeira preencheu a pequena ficha nossa, onde assentou um pequeno resumo clínico elaborado com as respostas às perguntas triviais que nos fez, nomeadamente sobre eventuais alergias de que pudéssemos sofrer, doenças e eventuais medicamentos que estivéssemos a tomar. Ficámos esperando, mas a fila não andava.
Uma hora depois ainda ia no número 117. Ouviam-se muitas reclamações. Os serviços estavam muito desorganizados e a confusão era total. Alguns dos solidários doadores de sangue que ali acorreram prontos a ajudar o próximo começavam a ver o seu esforço inglório, devido à forma desleixada como os serviços estavam atuando. Pelas 2h30 da tarde, a numeração encontrava-se apenas no número 131, quando chegou a informação de que em breve a recolha seria cancelada. Resolvemos ir até ao bar do hospital comer qualquer coisa. Quando voltámos, a numeração estava na mesma. Não haviam atendido ninguém. Mais uma hora se aguentou e sem qualquer voluntário ser chamado. Cada vez mais as reclamações e as pessoas começavam a insurgir-se, exigindo explicações. Porque havia sido suspensa a recolha. Que se passava? Mais tarde veio a ser conhecido o motivo de tal suspensão. Haviam-se esgotado os recipientes pela recolha e conservação do sangue e esperavam a chegada e liberação de mais alguns. Por fim, lá recomeçaram a chamar. Pelas 17 horas ainda havia 12 pessoas à nossa frente. Era uma total falta de respeito por todos, por aqueles que de forma solidária e voluntária haviam ali se deslocado numa missão humanitária e principalmente solidária para com as vítimas de Alcafaz. No entanto, era o espelho da ruptura dos serviços. As autoridades esforçavam-se para esconder a verdadeira situação. Havia-se instalado o caos completo. Mesmo para aqueles que eram mais pacientes era demais. Muitos doadores haviam desistido e nós estávamos prestes a desistir pelas 7 horas da tarde quando finalmente fomos chamados a recolher o nosso sangue. Fomos dos últimos doadores a cumprir a sua missão antes do serviço de recolha ter sido definitivamente interrompido. Um dia inteiramente perdido pela ineficácia dos serviços. Entretanto, minha mãe me contou como souberam do acidente pela televisão e a minha irmã foi a primeira a dar o alarme e sempre voltada para o lado negativo. Logo afirmou que eu tinha morrido. A minha avó enfiou-se no quarto a chorar. Meu pai procurava saber informações. E ela, a minha mãe, como sempre, em situações aflitivas, voltara-se para Deus, fechou-se no quarto rezando. Eu confio no meu Deus, recorri a Ele, rezando e pedindo que te protegesse. Não sei explicar como, mas quando me ajoelhei para rezar, senti uma paz imensa à minha volta e de repente vi-te na estação, vi o comboio partindo e tu na estação. Fiquei descansada. Sabia que não tinhas entrado naquele comboio. Deus me avisou para sossegar o meu coração. Mas que queres? Sabes que o teu pai não acredita e diz que são coisas minhas, manias. E a tua irmã ainda é pior, não acredita e fica blasfemando contra Deus. Só tu entendes e dás crédito a estes avisos que recebo de Deus. E a verdade é que aqui estás. Minha mãe tinha grande intimidade com Deus e recebia determinados avisos sobre situações ou perigos que ameaçavam a família. Não era a primeira vez. Em casa apenas eu acreditava nessas visões, intuições ou o que lhe queiram chamar. Seguiu-se o fim de semana que aproveitei para descansar. Na segunda-feira estaria de volta ao meu trabalho. As férias tinham acabado. Trabalhava na papelaria Ferros, na Baixa Lisboeta. Deus, o Deus amor, benevolente, me poupou naquele dia, como ao longo da minha vida em muitas outras situações. E só Ele saberá em quantas mais, aquelas em que nem sequer me apercebi dos seus livramentos. Não sofri o flagelo dos que seguiam nos 2 comboios, mas marcou-me durante muito tempo, até hoje relembro e penso nesse dia 11 de setembro de 1985. A ingratidão humana segue-nos para a esmagadora maioria dos meus amigos, alguns colegas de trabalho, até na vizinhança era unânime a conclusão. Tiveste mesmo muita sorte. Era o que todos diziam e recusavam-se a admitir que não tinha nada a ver com sorte. Era a intervenção de Deus. Nascido e criado em Lisboa, eu sabia que condutas de água arrebentam e provocam congestionamentos de trânsito. Isso sucedera diversas vezes em Lisboa
e em várias ruas artérias. Mesmo sendo numa via principal, era de todo inconcebível que os serviços de manutenção, as brigadas de urgência das companhias das águas, o chamado piquete, demorasse mais de 2 horas e meia a resolver a situação, pelo menos a intervir de modo a resolver o derramamento de água e liberar as vias à circulação de pessoas e automóveis. Nem mesmo o argumento de que a cidade da Guarda era labiríntica, com suas ruas, ruelas, travessas e vielas a desembocarem todas na avenida principal, justificava o tempo que se demorou a liberar o trânsito. O chamado piquete, ele próprio, demorou mais de 2 horas até conseguir chegar ao local, ele também retido no monstruoso congestionamento de tráfego. Estes ocorrem de quando em vez ou rotineiramente, como na cidade de Lisboa nas horas de ponta. No entanto, 3 horas com o trânsito completamente parado, sem andar, nem alternativa de escapar a esse congestionamento, é coisa de veras improvável. Que me lembre, apenas numa outra vez isso me sucedeu, alguns anos mais tarde, com o autocarro em que seguia, retido por 3 horas e meia na autoestrada no norte, a A1, por via de um acidente enquanto vinha de Vila da Feira para Lisboa. Dizia-me um dos meus patrões, perante a minha convicção de que só Deus e pela sua intervenção tal situação tinha sido possível. Deixa-te disso. Qual Deus, qual carapuça? Foi simplesmente sorte. Ou tu queres-me convencer que foi Deus? Oh rapaz, se Deus realmente existe, tem mais que fazer que andar a arrebentar condutas de água só para te impedir de apanhares um comboio e sofreres um acidente. Dizia ele repetidas vezes. O problema é encontrar uma explicação, um motivo, pois quanto ao resto podem-me chamar de fanático, louco, mas foi isso mesmo que aconteceu naquele dia. Deus provocou ou permitiu que essa conduta rebentasse e se formasse o monstruoso congestionamento de tráfego para me reter ali e impedir de chegar a tempo de embarcar no comboio. Como diz a Bíblia em Eclesiastes, é o tempo perfeito de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo de propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, 1-8. Como dizem em Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas. O tempo perfeito de Deus. Nunca duvidei que as orações de minha mãe tinham grande poder e elas me protegiam efetivamente como protegiam minha família, meus pais, minha irmã, a vovó Virgínia. Agora, quanto a saber porque Deus entendera que me poupar, foi algo que sempre me suscitou curiosidade. Entre as mais de 2,5 centenas de pessoas que ali perderam a vida, de certo, havia muita gente boa, tão boa ou muito melhor que eu. Como saber, porque Deus permitiu que elas perecessem e a mim me salvou, como salvou outros. Lá volto eu à questão de saber qual o Deus de cada um. É claro que só há um Deus, isso é incontestável. Mas há muitas imagens, muitas formas de ver Deus e outras tantas de adorá-lo. Em minha casa eu tive essa experiência. A vovó era muito religiosa, temente a Deus. Frequentava a mesma igreja que a minha mãe, iam juntas à missa. Adoravam o mesmo Deus, o Deus único. No entanto, em suas visões, concepções, eram deuses muito diferentes, mesmo antagónicos. Minha mãe me falava do Deus que era amor, do Deus todo amor, magnânimo, que perdoava, sempre a nos proteger e regular nossas ofensas, nossos erros. Já a minha avó tinha visão completamente oposta de Deus.
Para ela era um terrível carrasco, sempre em cima de nós, sempre vigiando, à cata da nossa mais ínfima falha para se abater sobre nós e nos castigar. Bastava começar a trovejar, por exemplo, para ela logo me dizer: meu neto, ouviste? Os homens são maus e Deus lá está a ralhar e a castigá-los. Seja bom, não quero atrair a ira de Deus, dizia-me ela. Confesso que sempre optei pela imagem que minha mãe fazia de Deus. Então, para mim, a questão daquele acidente, saber porque Deus permitiu que uns morressem e outros fossem poupados, não tem nada a ver com o ser mau, ser bom. Os que morreram não foi porque Deus os castigasse, assim como os que se salvaram não foi porque eram bons. No fundo, a grande maioria era gente simples, que viajava no Sud Express, gente de trabalho, de volta aos seus empregos noutra pátria. Jamais seriam merecedores de morrerem ali naquele inferno. E não me venham dizer que as crianças que ali morreram também eram más, merecedoras de tamanho castigo. Essa experiência serviu para eu ver o mundo com outros olhos. Nunca fui de reclamar muito, mas a partir daquele dia me tornei muito mais paciente. Descobri como tinha sido ridículo ao me estressar tanto só porque tinha perdido uma festa e afinal havia gente a sofrer atrozmente e a morrer quando eu havia sido poupado e ainda reclamava. Perdemos tanto tempo nos estressando por coisas tão fúteis, tão insignificantes. A maioria das vezes egoístamente, só pensando em nós próprios e afinal não somos nada. Em menos tempo do que demoramos a abrir e fechar um olho, tudo pode acabar. Devemos aproveitar o tempo que Deus nos permite andar por cá para semearmos mais amor, sermos mais solidários, dar a mão ao irmão que necessita desse aperto de mão. Devemos escutar os outros. Mais tarde tive a oportunidade de colaborar voluntariamente no programa do apoio solidário ao domicílio a idosos, uma experiência única, na qual tive a possibilidade de visitar alguns idosos da freguesia de São João onde morava, levando uma sopa, um prato de comida e algumas coisas essenciais. Eram idosos vivendo sós e com muitas dificuldades de mobilidade. Era frequente termos de dar uma ajuda na limpeza da casa. Idosos cujas reformas eram muito pequeninas e nem sequer na maioria dos casos dava para os medicamentos que necessitavam de tomar. Verifiquei que a sua maior dor, maior carência, até nem era a questão económica. O grande problema deles era a solidão. Estavam famintos de ter quem se dispusesse a falar um pouco com eles. Mais do que falar com eles, ansiavam ter quem os escutasse, ouvisse as suas histórias, os seus desabafos, as suas lamúrias. 10 ou 15 minutos com eles, apenas os escutando, enchia-os de felicidade. Por vezes basta um pouco de paciência, de atenção para com o próximo, para fazer a diferença e nós nos perdemos em coisas supérfluas, insignificantes. Agradeci a Deus e acompanhei a minha mãe à Igreja da Graça. Lá agradecemos os dois a Deus pelo livramento. Não sei explicar porquê, mas enquanto agradecia, sentia vontade, o desejo de um dia ir até Alcafaz e orar, rezar naquele local do acidente em agradecimento a Deus. Minha mãe achou a ideia boa e se prontificou a ir comigo. No local foi erguido um monumento, um memorial em homenagem às vítimas daquele acidente. Eu pretendia apenas ir lá para agradecer a Deus pelo livramento. Já o fizera por diversas vezes e ali com a minha mãe acabámos de agradecer mais uma vez os dois. Mas não agradecera no local onde tudo aconteceu. No entanto, a vida prosseguiu noutros rumos e nunca tive a oportunidade de lá ir. Quem sabe, um dia ainda irei. Atualmente até resido mais próximo daquele local, mas o importante é sermos gratos a Deus e agradecermos.